Nós gostaríamos de compartilhar com vocês uma versão ultra resumida de diagnóstico e também caminhos para os desafios da educação brasileira. Esse diagnóstico e caminhos foram apresentados de uma maneira bem completa para o novo governo, para a equipe de transição do novo governo que se iniciará no ano que vem. E aqui a gente apresenta assim, uma versão pocket para vocês. A primeira parte ela vai ser apresentada pelo Ricardo Paes de Barros, que é nosso economista-chefe e que traduz dados de aprendizagem, de acesso, enfim, vários dados que diagnosticam um pouco os desafios brasileiros de educação. E numa segunda parte eu comento alguns caminhos, alavancas, para que a gente pudesse avançar na nossa agenda de educação no Brasil. Como todos nós sabemos, a educação brasileira não anda muito bem. Nós fizemos um breve diagnóstico dessa situação e a gente queria compartilhar com vocês alguns dos resultados principais desse diagnóstico. Como todos nós sabemos, a educação é, acima de tudo, um direito humano e, segundo a nossa Constituição, um dos direitos sociais que deve ser garantido a todos e cada um. Então, na verdade, o que a gente está discutindo é em que medida a sociedade brasileira está sendo capaz de garantir o direito à educação a todos e cada um. O direito à educação, em certo sentido, ele pode ser organizado ou desmembrado em 4 componentes. Para você garantir o direito à educação a alguém, você tem que garantir o acesso à escola, o acesso à educação. Você tem que garantir não só que uma criança ou um adolescente ele tem acesso à educação, à escola, mas que ele também tenha o direito a progredir na escola, ou seja, que ele tenha o direito de concluir as diversas etapas, os diversos ciclos educacionais. O terceiro componente, que é que não adianta nada eu ter acesso à escola, eu concluir certas etapas, mas não aprender muito. Então, eu tenho também que ter, no direito à educação, o direito ao aprendizado, o direito ao desenvolvimento. A Constituição brasileira diz que o objetivo da educação é o pleno desenvolvimento da pessoa. A educação tem, portanto, que garantir não só uma escola e a conclusão dos níveis, mas também o desenvolvimento pleno de cada uma das crianças, cada um dos jovens. E, por fim, a educação precisa ter significado. Não adianta eu aprender um monte de coisas que, na verdade, não são tão úteis assim. O nosso objetivo, então, é tentar aqui dar uma evidência do não cumprimento do direito à educação em cada um desses componentes. Primeiro componente, o acesso à educação. O Plano Nacional de Educação, ele diz que em 2016 nós já deveríamos ter todos os jovens de 15 a 17 anos na escola. Hoje nós temos cerca de 15% dos nossos jovens de 15 a 17 anos que nem concluíram o ensino médio, nem frequentam a escola. Isso é uma clara violação da Constituição brasileira, isso é uma clara violação, um claro não cumprimento de uma das metas do Plano Nacional de Educação. Portanto, nós não estamos conseguindo garantir nem o acesso à escola para os nossos jovens adolescentes. 2, será que nós estamos garantindo o direito a concluir a educação àqueles que têm acesso à escola? Bom, se a gente olhar a taxa de conclusão do ensino médio para crianças em famílias mais vulneráveis, a gente chega à conclusão de que só 15% das crianças em famílias vulneráveis concluem o ensino médio antes dos 19 anos. Ou seja, só 15% das crianças em famílias vulneráveis, no seu aniversário de 19 anos, pode comemorar com seus pais que ele concluiu o ensino médio no Brasil, quando isso devia ser o direito de todos e de cada um. Então, também não estamos conseguindo garantir o direito à conclusão, ao progresso educacional. Bom, quando a gente fala do aprendizado, a situação fica mais dramática, só citando 2 números. Metade das nossas crianças não está alfabetizada ao final do 3º ano da educação, quando elas deveriam estar alfabetizadas pelo menos ao final do 2º ano,
E se você pegar qual é o aprendizado no ensino médio, há mais ou menos 15 anos atrás, o aprendizado no ensino médio era mais ou menos 80% do desejado. Hoje é alguma coisa como 20% do desejado, ou seja, nós aprendemos muito pouco no ensino médio. Por fim, em que medida essa educação toda que o Brasil está dando para alguns tem significado ou não, a gente pode ver da relação entre a nossa educação e o crescimento da produtividade do trabalho no Brasil. Em geral, na maior parte dos países do mundo, na medida em que a força de trabalho fica mais educada, o país passa a ficar mais produtivo. Quer dizer, lembrando, nós queremos dar educação para as pessoas porque isso é um direito humano, mas é bom e é razoável acreditar que mais educação deva gerar um país com uma maior produtividade e, portanto, mais rico e que, portanto, possa pagar salários maiores e dar maior qualidade de vida para toda a população. Então, a gente espera que a educação esteja associada a uma melhora na produtividade da economia. Se você olhar o caso, por exemplo, do Chile, ou da Malásia, ou da China, você vai ver que um ano a mais de escolaridade da força de trabalho gera alguma coisa como $3.000 a mais de produção de renda nacional por ano. Se você olhar isso na Coreia, a Coreia, cada vez que a força de trabalho coreana aumenta em um ano de escolaridade, a produtividade, o quanto que um coreano produz por ano, aumenta em alguma coisa como $7.000 por ano. Ou seja, repetindo, um ano a mais de escolaridade na Coreia aumenta a riqueza da Coreia em $7.000 por trabalhador. No Brasil, ao longo dos últimos 30 anos, a escolaridade da nossa força de trabalho aumentou muito e a nossa produtividade permaneceu estagnada. Então, ao contrário dos diversos países do mundo, nós somos um exemplo onde aumentos de escolaridade, melhorias na educação da população podem trazer nenhum ganho em termos de a produtividade para a nossa economia. Então, isso mostra que a nossa educação não está conversando muito bem com o nosso sistema econômico. Pode ser um problema do sistema econômico não entender a nossa educação e pode ser um problema da nossa educação não entender muito bem o nosso sistema econômico. Nós temos problemas graves nos 4 pilares do direito à educação. Nós temos problemas no acesso, nós temos problemas no progresso, nós temos problemas no aprendizado e desenvolvimento e nós temos problemas no significado da nossa educação. Nós podemos pensar que isso resulta de não darmos a devida atenção à educação, mas é tudo o contrário. Em 2015, em Incheon, na Coreia, houve um grande encontro dos chefes de estados do mundo todo, tentando discutir o futuro da educação e para onde a educação no mundo devia caminhar nos próximos 15 anos. A conclusão deles é de que tínhamos que garantir um desenvolvimento pleno para todas as pessoas, todas as crianças, adolescentes, jovens, e que para isso todos os países tinham que se comprometer a dedicar de 4% a 6% do PIB com a educação. Nós já chegamos lá, nós já estamos dedicando quase 6% do nosso PIB com a educação. Então não é por falta de compromisso, porque na verdade se a gente olhar os dados históricos, nosso gasto com a educação ele está crescendo em termos reais mais de 10% ao ano. Então, a história brasileira em educação é que nós temos nos esforçado como nunca para alcançar resultados tão débeis e limitados como sempre. E o grande desafio da educação brasileira é como fazer muito mais com aqueles recursos que nós já temos. Porque, na verdade, nós somos um dos países mais ineficientes no mundo no uso dos seus recursos de educação. E um daqueles países do mundo que mais precisam se desenvolver educacionalmente. Então, o nosso grande desafio é como utilizar de uma maneira muito mais eficiente esse gigantesco esforço que a sociedade brasileira já está fazendo. Como nós acabamos de ver pela exposição do PB, nós como sociedade brasileira estamos fazendo um enorme esforço para garantir educação de qualidade para as nossas crianças. Estamos nos esforçando como nunca, como ele disse, investindo um percentual alto do PIB, que chega a 6%, e que é o dobro do PIB investido
em saúde, que é em torno de 3,5%, né, investimento público em saúde. É metade praticamente do investimento público que nós temos em educação. Isso significa, em termos absolutos, cerca de 350 bilhões por ano, o que significa por dia 1 bilhão investidos em educação. Mas a gente viu, através de alguns slides que o PB apresentou, que esse enorme esforço social, ele não está sendo traduzido em resultados, em aprendizagem para as nossas crianças. E esse é o grande desafio, essa tradução. Ou seja, o grande desafio brasileiro é uma agenda de aprendizagem. Essa deveria ser a grande agenda do próximo governo, no nível federal, no nível estadual, os novos governadores, e continuar no nível municipal com os atuais prefeitos. Para que esse grande objetivo seja atingido, são necessários inúmeros elementos e esses elementos têm que estar coordenados entre si para que a gente possa garantir esse resultado positivo. Não é nenhum sistema complexo, nenhum problema complexo como saúde, educação, segurança, tem condições de ser resolvido com um único tipo de ação, como se fosse um passe de mágica. No entanto, a gente gostaria de destacar, dentre esses inúmeros componentes, 4 elementos que nós consideramos absolutamente críticos para que a gente garanta a aprendizagem para as nossas crianças. Eu os chamo de alavancas, né, ou motores, né, desta aprendizagem. Antes de nós entrarmos em qualquer uma das 4 alavancas, eu gostaria de dizer que o mais importante em todas elas é que elas estejam sempre lastreadas na mesma base, numa base comum, num mesmo alicerce que se chama evidência. Nós não podemos continuar desenvolvendo políticas públicas em quaisquer áreas que sejam, que não estejam lastreadas em evidência científica e empírica. Nós não podemos continuar tomando decisões com base em conveniências partidárias, políticas, ideológicas ou quaisquer que sejam elas. Nós deveríamos olhar o que funciona, o que a evidência científica mostra que funciona, o que a evidência empírica, que às vezes a evidência científica não cobre muitos aspectos, mas a evidência empírica dada por cases de sucesso, sejam nacionais, sejam internacionais, devem ser levados em conta para que a gente possa tomar decisões em políticas públicas baseados nisso, né? Então, todas as 4 alavancas que eu vou comentar todas elas estão pressuposto que elas estejam se alimentando nessa base, né, neste alicerce da evidência. A primeira alavanca, sem dúvida, é algo que se chama alfabetização, né? Não existe nenhuma possibilidade de se garantir qualquer tipo de aprendizagem em nenhuma disciplina, em nenhum ano escolar subsequente, sem que seja dado esse primeiro passo. Se a gente começa tropeçando nesse, nós iremos tropeçando em todos os demais degraus e não conseguiríamos atingir de maneira alguma os níveis de aprendizagem necessários para as crianças. A alfabetização é absolutamente crítico, né? Para que a gente consiga essa grande agenda de aprendizagem. Ao longo da história brasileira, nós nunca tomamos isso seriamente. Basta lembrar que em 1950, 50% da população brasileira adulta era analfabeta. 50%. Para se ter uma ideia de comparação, a Argentina, nosso país aqui vizinho, irmão, tinha 14% só de pessoas analfabetas no país na mesma época, na mesma década, e os Estados Unidos, que é um país tão mais, ele é maior do que o Brasil, ele tinha apenas 3%
de pessoas analfabetas na década de 50. Hoje, 70 anos depois, nós ainda temos 9% de analfabetos adultos no país, ou seja, o triplo que os Estados Unidos tinham há mais de meio século atrás. Ou seja, nós não temos um país que priorizou ou se preocupou em alfabetizar todas as suas crianças. Isso é um fato histórico e, pior que um fato histórico, ele é um fato atual. Nós continuamos não alfabetizando as nossas crianças e não existe qualquer maneira de você garantir qualquer aprendizagem sem começar por isso. Em função disso, a minha sugestão para a equipe de transição do governo Bolsonaro, que o grande carro-chefe deste governo, o equivalente ao Fome Zero do governo Lula, fosse o analfabetismo zero. Então, ao invés de a gente se dirigir às consequências dos problemas, a gente se dirigiria à causa deles, erradicando ali na raiz o seu primeiro obstáculo, né? A primeira fábrica, né, de não aprendizagem no país, fechando essa fábrica. O segundo grande motor da aprendizagem, tão importante quanto a alfabetização, é um personagem muito especial chamado professor. Para se ter uma ideia, de novo, para dar dados de evidência, 70% do resultado de aprendizagem de um aluno está relacionado ao professor. Ele realmente é um protagonista, um personagem principal e por isso ele merece e precisa de todo o apoio, reconhecimento, valorização, desenvolvimento, formação, enfim, todos os elementos necessários. Nós sabemos também, com base em evidência, quais são os elementos básicos, os elementos centrais que estão relacionados a termos bons professores. O que significa ter bons professores? Significa você atrair os melhores alunos para fazerem um magistério, né, quererem ser professores. É isso que a evidência internacional mostra. Países bem-sucedidos atraem seus melhores alunos do ensino médio, entre 10% e 30% dos seus melhores alunos, em alguns casos. Uma vez dentro da universidade, a formação inicial, né, aquela realizada pela universidade, é uma formação que de fato acrescenta e prepara esses alunos para serem professores, ao invés de ser uma formação teórica, conceitual, como é no Brasil. Feita a formação, o que é importante é que os exames de ingresso na carreira, eles pudessem selecionar os melhores profissionais. Outro elemento que a evidência mostra é que os cursos de formação continuada, que são feitos pelas secretarias, eles também padecem dos mesmos desafios que os de formação inicial padecem. São extremamente teóricos, pontuais e não formam realmente esses professores para aquilo que eles estão enfrentando em sala de aula. E finalmente, a própria carreira, né, o desenvolvimento do profissional na carreira docente, desde remuneração, promoção e todas essas questões, ela também precisa ser revista. Normalmente as pessoas são promovidas por tempo de casa, né, por titulação, por cursos de formação, mas não a partir do desempenho dos seus próprios alunos. A terceira e grande e importante alavanca é a questão da gestão. No Brasil, a gente tem um imenso desafio de gestão. Basta ver os slides que o PB mostrou de investimento, por exemplo, e resultados, né? Nós temos um imenso déficit, né, em transformar investimentos, inputs em outputs, e é muito importante que a gente consiga aumentar dramaticamente os níveis de eficiência. Eu cito aqui, por exemplo, o caso do diretor de escola, porque muitas vezes esses diretores,
eles gerenciam escolas de 2, 3 mil alunos, né? Fora todos os funcionários e professores, eles são verdadeiros CEOs e ele, ao lado, né, de conhecimentos pedagógicos, ele precisa ter muitos conhecimentos de gestão, conhecimentos sobre liderança e tantas outros skills necessários para um papel tão importante. A quarta alavanca extremamente importante é a educação integral. E aqui eu me refiro a uma educação integral, não no sentido de tempo integral, simplesmente, mas de educação plena. E eu gosto de lembrar de uma imagem, uma analogia que ajuda a entender isso, que é a do espadachim. Eu comparo o Brasil a um espadachim que tem que lutar em duas frentes ao mesmo tempo, né? De um lado, com as demandas do século XIX e XX, como ensinar a ler, escrever, calcular, uma lição que os países desenvolvidos já fizeram, mas nós, ainda com maus alunos, não fizemos, né? E, ao mesmo tempo, nosso espadachim tem que, na outra frente, fazer frente aos novos desafios que já estão chegando do século XXI e que vão além dessas habilidades de ler, escrever. Pelo contrário, isso se tornou a linha de largada, não é mais a linha de chegada. Essas novas competências requeridas, além dessas competências clássicas, dizem respeito à capacidade de criatividade, inovação, trabalho em time, colaboração, iniciativa, autonomia, resiliência, persistência, foco e assim por diante. Esses dois grupos de habilidades, cognitivos e socioemocionais, serão fundamentais para que essas crianças possam ter sucesso na vida pessoal e futura. Como nós temos ainda uma lição de casa, né, não feita, fica a grande pergunta. Então, como nós vamos fazer os dois ao mesmo tempo, já que nenhum nós conseguimos fazer ainda? Aí a boa notícia vem da ciência, né? A evidência científica mostra que esse grupo de habilidades chamados socioemocionais, ele é tão importante quanto as habilidades cognitivas clássicas na determinação do sucesso escolar. Pesa tanto quanto. Então, você ser uma criança disciplinada, persistente, responsável e ser uma criança inteligente tem o mesmo peso na determinação do sucesso escolar. E mais, a ciência mostra que esse grupo de habilidades, ele ajuda no próprio desenvolvimento da habilidade cognitiva. Ou seja, por exemplo, ninguém aprende matemática magicamente, né? Exige um esforço, né? Uma disciplina, uma persistência da pessoa. Se essas habilidades estão desenvolvidas, são desenvolvidas nas crianças, isso facilita a própria aprendizagem de matemática, que vai impactar no resultado escolar, além da própria habilidade socioemocional também impactar per si nesse sucesso escolar. Então, a ciência acaba trazendo para a gente uma boa notícia que é como uma verdadeira alavanca para nosso espadachim resolver os dois problemas ao mesmo tempo, não só as do século XXI, mas ajudar na tarefa de casa que a gente ainda não fez. E dentro dessa visão de educação integral, ou seja, aquela que prepara os nossos alunos do ponto de vista cognitivo e socioemocional, a gente quer destacar toda a contribuição da Base Nacional Curricular Comum, que foi baseada nessa visão de uma educação integral. Então, é muito importante que ela seja implementada e a parte que ainda não foi homologada referente ao ensino médio venha a ser e a gente possa avançar nessa tarefa, ainda que nós tenhamos ajustes ao longo dos anos pela frente, que isso faz parte de um processo, mas é muito importante que a gente avance dentro dessa visão de uma educação integral. Eu quis destacar aqui rapidamente apenas 4, né, dentre tantos elementos muito fundamentais, mas que são 4 elementos absolutamente críticos, fundamentais para garantir essa grande agenda da aprendizagem no Brasil. Eu quero dar
assim, as boas-vindas ao novo presidente, aos novos governadores e desejar muitíssimo sucesso nessa agenda e contar que existe realmente conhecimento no Brasil, know-how e disponível para ajudá-los nessa tarefa, né, que não é apenas deles, é de todos nós.